Olá, esse é o IAIN, o podcast sobre diversidade, inclusão e práticas ESG da Travessia Estratégias em Inclusão. Nossa equipe trará conceitos e reflexões sobre diversidade, inclusão e práticas ESG. Acompanhe! Ai, hoje vai ser… Agora vai ser duro aqui esse tema, hein, Vini? Ai, polêmico! Se você achou que a gente só ia trazer os assuntos, assim, mega estruturados, não ia gerar uma polêmica, você achou errado. Você estava enganado. Você não sabe, mas a gente sabe dar uma polemizada também. Ai. Pra começar hoje, né, esse episódio é um episódio que a gente ficou com muitos dedos pra fazer. Mas vamos botar aqui, ó. A gente não falou de coragem, não falou de humildade. A gente é humilde, a gente é corajosa. É a coragem com a bandeira da humildade. Desbravando esse mundo. Fato é, né, que a gente trabalha com as organizações e nós estamos, assim, recebendo algumas solicitações para falarmos sobre diversidade afetivo-relacional. Talvez esse fosse a expressão, né? A expressão que a gente mesmo usa. Mas nós vamos falar aqui um pouco hoje sobre não monogamia. E vamos falar do impacto da não monogamia na vida das pessoas, como isso vem se desenhando, né? Diante aí de movimentos como o amor livre, do poliamor. Vou trazer aqui esse tema junto com o Vini, pra gente se apresentar. Ai, eu acho que é. Ai, tá bom. E vamos de crachá. Então vai você primeiro. Eu vou primeiro. Vamos lá. Eu sou Vini Michelucci. É uma pessoa trans, não binária, branca, pansexual. Daqui a pouco a Mari vai me tirar, talvez, de algum armário sobre monogamia. Não vou me antecipar. Sou uma pessoa da geração Z, sócia da consultoria Travessia. E uma das speakers desse podcast, junto com todos. Eu sou Mariana de Peron, sou uma mulher branca, cis, hétero, performo uma demissexualidade, não monogâmica política. Ai, ela falou! E mãe da Maria Isabel, Amém. dentre outras coisas. Ai, que delícia! Eu acho que a gente tá vivendo um momento em que a monogamia está falindo. Mas eu vou trazer esse tema, falando também dela, obviamente. É um tema, uma parte da minha vida que eu repensei muito nos últimos anos, né, sobre essa questão da não monogamia. Lendo muito, estudando muito gênero e sexualidade. Não consegui não me posicionar sobre esse tema depois de fazer tantas pesquisas. Mas vamos trazer essa questão da não monogamia como possibilidades afetivas e amorosas. Estamos vivendo novos tempos. Vini, você é monogâmica? Olha, amada, eu vou te confessar que conforme você foi trazendo esses temas, né, e esses debates, é uma curva, assim, da minha vida que eu tô em uma reflexão, sabe? Gente, eu entro debaixo do chuveiro pra tomar um banho antes de ir pro escritório. E eu só consigo pensar o que a Mari vai trazer hoje de novidade sobre não monogamia. Que vai abalar com as minhas estruturas, entendeu? Vai me colocar numa dúvida. E eu vou voltar de noite, tomar mais um banho e ficar desesperada pensando: meu Deus, eu tenho mais coisa pra ler e estudar. Estudar também não monogamia. Ai, meu Deus. Esse tema é um tema… Vou trazer o conceito da monogamia. E não dá pra gente falar, né, de monogamia sem pensar em Engels, com a obra, né, Família, Propriedade Privada. Acho que eu tô relendo, né? Eu falo que eu releio porque eu sempre vou lá e releio mais um trecho, mais um trecho. Mas trazendo o conceito, olha o conceito. Olha o conceito. Lá vem o conceito. A monogamia é uma forma de relacionamento em que uma pessoa tem apenas
um parceiro sexual ou romântico, né? Ou seja, ela não se relaciona com outras pessoas simultaneamente. É uma dinâmica de relação amorosa com 2 elementos, né? E você se dizer monogâmico, se você performa a monogamia, desempenha a monogamia, isso quer dizer que você abre mão de outros relacionamentos, né, quando você está, né, num relacionamento afetivo, amoroso ou sexual com um parceiro ou uma parceira. Né? Eu acho que quando a gente fala de não monogamia, é também estabelecer, e eu acho que isso está muito mais difundindo hoje do que pelo menos 10 anos atrás, novas possibilidades de afeto, e entender que a monogamia nem sempre foi algo institucionalizado. E a gente tem a monogamia institucionalizada, por exemplo, no Brasil. E né, quando a gente pensa nessa institucionalização, decorre aí de 2 movimentos principais. Uma questão, obviamente, política, que está relacionada à propriedade privada, nós vamos falar sobre isso. E uma questão, né, religiosa. Né? Então, que marcou a nossa história, inclusive… Sim, né, não tem como, o período né? chamado de o descobrimento. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer Engels, né, quando ele fala que já, né, houve um momento na nossa história, né, de uma transição de uma poligamia para uma monogamia como um fenômeno cultural essencialmente histórico, que foi influenciado pela relação dos homens com os meios de produção e a propriedade privada. Então, quando Engels define a monogamia, ele fala que ela se baseia no predomínio do homem, porque a finalidade expressa é a de procriar filhos cuja paternidade seja indiscutível. E essa paternidade indiscutível, ela é necessária porque um dia os filhos entram como herdeiros deste pai. E se a gente pensar na própria obra do Engels, quando ele fala sobre essa transição, já existiu um tempo em que muitos povos, né, praticavam o que a gente chama de direito materno e que praticavam a poligamia. E tanto a mulher podia se relacionar com outros homens, como o homem podia se relacionar com outras mulheres ou com outras pessoas, né? Tô trazendo aqui. Então, essa questão da monogamia, ela é muito atrelada ao surgimento do capitalismo, da propriedade privada, né? E a perpetuação das riquezas ao longo das gerações. É óbvio que a gente precisa também trazer, além desse cunho da propriedade privada, do capitalismo, a influência da Igreja Católica nesse processo aqui no Ocidente. Né? Porque as relações poligâmicas, elas eram vistas como pecado. E embora, e aí eu vou já servir a torta de climão, né? Embora nós estejamos vivendo em culturas, em sociedades monogâmicas, nem sempre o homem que se propõe a viver na monogamia vive esta monogamia de forma, assim… Fiel. Né? Então… eu me lembro dos meus avós, das minhas avós, falando que antigamente, né, os casamentos, né, o homem tinha… a mulher casava, o casal, né, casava na Igreja Católica, eles contando, e que o homem, ele podia, sob diversos pretextos, sair e ter outras mulheres. Até porque, isso é coisa de homem. Homem é assim mesmo. Exato, o homem não consegue parar só com uma mulher. Como se
né, assim, a monogamia ela tivesse que ser vivenciada e experimentada apenas pela mulher, para garantir que os filhos desta união, né, sejam ou fossem os filhos legítimos. Então, e falando deste tema da monogamia, quando a gente pensa nisso, não posso deixar de lembrar, né, que essa institucionalização, ela se encontra, né, na nossa sociedade e no próprio Código Civil, né, quando, assim, você olhava ali os rols de deveres matrimoniais, né, o rol de deveres matrimoniais do homem, ele era bem mais enxuto do que o rol de deveres matrimoniais das mulheres. E a mulher não podia, por exemplo, né, tomar uma série de decisões sem o consentimento do homem. É muito interessante dizer também que no Código Penal da época do Império, né, esse código ele previa expressamente, acho que lá no artigo 250, que a mulher casada que cometesse adultério, ela seria penalizada. E logo em seguida, né, trazia a disposição que o homem, se tivesse concubina, teuda e manteuda, está escrito isso no código, gente, poderia receber a mesma pena, mas não falava de adultério. Então, o adultério, ele está muito relacionado, né, à mulher. E até hoje, se a gente pensar nos nossos amigos, né, nas histórias que a gente escuta, quando você tem um casal e nesse casal o homem comete, né, o homem descumpre, né, esse acordo monogâmico, sem, obviamente, conversar e dialogar sobre isto, né, sem repactuar, a culpa disso é sempre da mulher amante, né? O homem, ele sempre é privilegiado nessas questões. Então, uma vez estavam me contando de uma situação, de um casal, e que o homem tinha traído a mulher e estavam descendo a boca na amante. Eu falei, ué, mas eu não entendo por que vocês estão falando isso. O acordo era entre quem? Não era em relação aos dois? Quem descumpriu é ele. Por que vocês estão malhando o terceiro ou a terceira envolvida? Né? Então, acho que trazer um pouco do conceito da discussão para nós aqui da não monogamia, né, ou da monogamia, eu acho que a gente refletir sobre direitos e oportunidades e refletir sobre a questão da discriminação de gênero dentro, né, da nossa sociedade. Enquanto você falava, né, e eu achei muito sensacional que você trouxe informações legais, né, assim, do ponto de vista jurídico mesmo, que estavam escritas, né. Nós temos hoje códigos jurídicos que regem as nossas relações. E quando a gente olha os códigos, né, na verdade o código que nos traz as questões de casamento é o nosso Código Civil, né, que está vigente. Exato. Ainda neste momento. Eu abri ele aqui em paralelo para resgatar uma memória que me veio em um artigo que traz, né, que são deveres de ambos os cônjuges, artigo 1566, e ele traz aqui fidelidade recíproca, respeito e consideração mútuos. Então, veja como a própria legislação escrita que a gente tem, ela é uma barreira para o reconhecimento de que a constituição casal, ela é monogâmica e não somente, né? Isso. Ela é heteronormativa. Exato. E eu acho que é mais interessante quando a gente olha, obviamente, para esses pontos, mas também pensa, e aí que vem, né, as discussões relacionadas à diversidade e inclusão, que hoje a gente vive uma sociedade em que as famílias são plurais. E quando a gente pensa em família, eu não posso deixar de lembrar do artigo 226 da Constituição Federal, que foi um avanço,
e trouxe, né, que a família matrimonializada não era mais o único modelo de família reconhecido pelo poder constituinte, né? Além da união estável, a Constituição Federal também compreende e engloba as entidades monoparentais, né? Então, se a gente pensar nesse avanço que a gente tem do Código lá do Império, do Código Penal, a gente tem a questão da nova Constituição em 1988, uma mudança que foi realizada no Código Civil, isso se deve, obviamente, né, à evolução da sociedade. O ponto aqui é que as normas, né, quando a gente pensa na interpretação sistemática das normas, as normas, né, de direito de família são normas que se referem a normas de inclusão. E quando a gente está falando de monogamia, a gente está dizendo que não são só as famílias monogâmicas que são amparadas pela lei. Não são só os casais monogâmicos que são amparados pela lei. Porque a gente já tem decisões judiciais que estão amparando famílias não monogâmicas. E a gente tem famílias não monogâmicas onde há o consentimento, ou seja, as pessoas praticam a não monogamia, então as pessoas conversam sobre isso e praticam uma não monogamia. Mas a gente tem também uma não monogamia que não foi autorizada por uma das partes e que desta não monogamia nascem outras famílias. Nascem direitos. Exato. E quando a gente pensa nisso, né, você pode ter famílias que são compostas hoje em dia não só por 2 pais, 2 mães, um pai ou só uma mãe, mas a gente está falando de relacionamentos também poliamorosos. E quando a gente fala de relacionamentos poliamorosos, você pode ter 2 mulheres e mais um homem, 2 homens, ou como a gente conheceu recentemente, um trisal de 3 homens. E como que ficam os direitos e, né, relacionados a essas pessoas? A gente não ampara essas pessoas porque elas decidiram, né, estabelecer famílias plurais? Uhum. Então, acho que quando a gente debate a questão da monogamia e da não monogamia, para mim o debate ele é teórico, filosófico, mas ele também é jurídico. E para mim, você romper com a monogamia tem a ver com uma questão relacionada aos afetos. Será que no mundo atual, a gente falando de sociedades líquidas, amores líquidos, né? E quando a gente pensa na monogamia, a gente está querendo dizer que para que você possa ter um relacionamento monogâmico bem-sucedido, você tem que se relacionar com essa pessoa. E a relação, ela não é algo estático. Você tem que repactuar essa relação. Você tem que entender que esta pessoa com quem você está se relacionando provavelmente não vai, né? Como que fala? Ela não vai corresponder a todas as suas expectativas. Né? Será que as pessoas estão prontas? Porque quando você vive um relacionamento monogâmico, e hoje em dia a gente pensa, né? É difícil você ver casais que vivem em relacionamentos verdadeiramente monogâmicos juntos há 10, 20, né, 30 anos. Verdadeiramente monogâmicos, né? Existem poucos casais, pelo menos que eu conheço, com esses casamentos duradouros e felizes. A gente construiu uma ideia, assim, ao longo do tempo, sem a profundidade acadêmica da não monogamia, mas a gente construiu uma ideia de amor impossível de alcançar. É um ideal romântico, né? Porque quando a gente olha os filmes de romance, até as questões das princesas, né? Eu vejo porque eu tenho filha e eu
minha filha gosta de algumas princesas, eu sempre fico me questionando, né? Os filmes falam muito de encontrar o amor verdadeiro, como se fosse um só, e uma mágica, né? Nossa. E aí você se casa com este amor verdadeiro. E aí as princesas assim, mas o que acontece depois do casamento? Ninguém diz o que acontece depois do casamento. Né? E de como as relações afetivo-amorosas, elas precisam ser nutridas. Porque quando a gente… essa dinâmica de você ter uma relação amorosa só com uma pessoa, ou seja, né, são duas pessoas que vivenciam, que é a monogamia, isso significa abrir mão de outros relacionamentos amorosos. E as pessoas estão preparadas para isso? E nesse ponto, para mim, o que eu gosto de tratar do tema é que eu acho que a gente precisa se relacionar com a nossa verdade. E qual é a verdade? Né? Você tá ali numa relação que pode ser que por um tempo ela tenha uma exclusividade e seja uma relação monogâmica. Mas será que essa relação, ela sempre terá que ser assim? Sempre será assim? Será que o outro, né, e as expectativas que a gente tem em relação ao outro e as expectativas que o outro tem em relação a gente, será que elas serão cumpridas? Depois de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos. Então eu acho que o que eu gosto de falar sobre a questão da monogamia ou da não monogamia é essa necessidade que a gente tem, né, em toda a relação, de conversar sobre os combinados, sobre o afeto, né? É da gente poder cuidar dessa relação. Porque se isso não é conversado e dialogado entre os dois, como é que fica? Como é que fica? Nós criamos, né, ao longo do tempo, e nós institucionalizamos, né, a questão da monogamia. E eu vejo uma grande interseccionalidade da não monogamia com a discussão sobre corporalidades, sobre corpos. E nesse processo, né, de institucionalizar a monogamia, nós temos um corpo, uma corporalidade que teve direitos tolhidos e que tem reflexos, inclusive, no prazer e na intimidade. Que corpo é esse? É o corpo feminino. É o corpo da mulher. É o corpo feminino. O corpo né? feminino. Quando a gente discute essa questão, né, das relações e dos afetos, eu não consigo também não deixar de pensar na solidão da mulher negra, que a Andréia Rosendo, que é nossa parceira, tanto fala. E eu não consigo deixar de pensar que o prazer da mulher, né, e do corpo feminino, ele é relegado ao segundo e terceiro plano, porque nem se discute sobre isso, nem se fala sobre isso, né? Como se a mulher ela tivesse que ser um objeto para fins de reprodução, e aí, entenda-se, dentro da monogamia, vira a esposa, né? E o homem vai ter, né, prazer com outras mulheres. Então, quando eu trago, né, dentro da minha visão, a questão da monogamia, não monogamia política, eu coloco isso, né, como um projeto, né, de emancipação da mulher. E aí eu falo do meu lugar de fala, né? Que, para mim, a monogamia ela é um resultado da colonização, de uma imposição da Igreja Católica, do capitalismo. E isso se opõe, para mim, à questão do desejo e do afeto. E do que as pessoas, na sua vida privada, na sua esfera privada, desejam efetivamente. Né? Então, para mim, quando eu falo para mim, a luta antimonogâmica, né, ela é uma luta em prol da emancipação
das pessoas, inclusive das mulheres, né? Porque essa emancipação, né, quando a gente pensa no protagonismo feminino, né, para mim essa emancipação ela passa por questões relacionadas, obviamente, à posição da mulher, a mulher em posição de liderança, a mulher em todos os ambientes, mas também a questão da saúde reprodutiva, a questão do prazer, a questão do afeto, do amor, né? Porque a mulher ela é muito julgada por ser mais sensível, e eu nem acho que isto é uma realidade, mas por ser mais emotiva. Então, para mim, falar de não monogamia é falar sobre a democratização do prazer, do amor e do afeto. E a liberdade dos corpos. Exato. Uma liberdade dos corpos. E eu vejo, né, assim, quando eu trago que eu vejo muita intersecção com o tema de corporalidades, é a gente trazer e reconhecer que a não monogamia foi estruturada sobre uma base binária, sem sombra de dúvidas, inclusive do ponto de vista da institucionalização, né, não à toa nós tivemos marcos significativos no Brasil que, por exemplo, possibilitaram, né, a união afetiva entre casais, né, homoafetivos, o que foi uma ruptura, né, do ponto de vista jurídico, desse reconhecimento de uma união apenas entre homens e mulheres como identidades. Mas eu vejo muita relação com o tema de corporalidades quando a gente olha especialmente os corpos que levantam grandes debates sobre prazer, sobre objetificação, que hoje são os corpos trans e os corpos travestis. E como eles se encaixam dentro dessa estrutura de negação de afeto, desse reconhecimento como um objeto que vem de uma herança da monogamia. E quando, né, a gente fala, obviamente, então, da monogamia, da não monogamia, e aí dentro, né, a gente pode falar que dentro dessa não monogamia, a gente tem as relações poliamorosas, né? E o que eu acho interessante dessa discussão, que eu também estou aprendendo e que eu acho que ainda tem muito material, pouco material, assim, ordenado, estruturado sobre o tema, que eu consegui ler, né? O que eu gosto do pensamento não monogâmico e que traz a questão do poliamor também, ele ganha espaço na nossa sociedade porque ele pede, né, que esse formalismo de casamento e união estável, ele comece a ceder espaço para os laços afetivos, porque afinal de contas, o que nos une ao outro numa relação afetiva, amorosa ou sexual não é o afeto, porque para mim deveria ser. É óbvio que você pode se unir com alguém, casar com alguém, tendo em vista N situações, conforto financeiro, conforto emocional. A gente já debateu muito isso. Ter alguém para te esperar em casa, cuidar de alguém, para mim, ok. Assim, cada um escolhe, é livre para escolher, né? Assim, o que melhor convém dentro das suas relações. Mas o meu ponto aqui é que quando a gente fala da não monogamia, você abre espaço para algo que eu acho que a gente estava discutindo um pouco antes da gente começar o episódio, que é a questão do afeto. O afeto que eu acho que nos dias atuais, ele tá tão raro, sabe? E tão sensível, porque a mínima demonstração de afeto já é entendida como uma formalização de uma relação, como estabelecimento de obrigações. Então o afeto, ao invés de ter o papel de unir, ele está afastando. O que está acontecendo? Exato, porque as pessoas, né, hoje em dia, elas olham, né, quando você tem os aplicativos de relacionamento, você olha ali, que para mim é um catálogo. Liquidez. É um catálogo.
Né? A gente tá ali, todo mundo que tá nos aplicativos tá ali objetificado. Não acha que você está… Por quê? Porque você escolhe, você mantém uma conversa… reze pra conversa dar certo, porque nem sempre dá, porque nem todo mundo quer conversar. Não. Você tem que ficar seguindo ali uma conversa, um roteiro burocrático, quem você é, quem você não é, pra encontrar um date. Aí você encontra um date e é um date de um momento. Porque uma relação, se você tá indo pro aplicativo buscar uma relação, se encontrou, que bom, fico feliz. Mas quando você tá nesses aplicativos, pra mim você tá em busca de momentos. Aventuras. Com data e hora pra acabar. Relações, pra mim, o conceito de se relacionar, ele demanda tempo. Demanda energia. Muitos neurônios. E você se relacionar e ter uma relação afetiva, amorosa ou sexual demanda disponibilidade. Disponibilidade de afeto, de tempo, de espaço. E num mundo em que todo mundo anda tão ansioso, né, e vê todo esse cardápio com muitas opções, eu realmente tenho sentido que o afeto fica, assim, que o afeto ele é relegado aí a segundo, terceiro plano e que isso está adoecendo todos nós. Porque nós, seres humanos, né, nós somos seres sociais. Nós dependemos do afeto. Dependemos, né, do vínculo, do amor, do carinho. Eu acho que a partir do momento que a gente está aqui trazendo esse tema, para mim, né, não é trazer o tema primeiro. Eu acho que a gente precisa pensar sobre as famílias plurais. A gente precisa pensar sobre direitos. A gente precisa entender que né, os relacionamentos poliamorosos, eles estão aí. E isso tem reflexos né, na sociedade, no ordenamento jurídico. Mas também que as empresas, né, muitas vezes acabam negando às pessoas o direito de elas serem sensíveis, delas serem emotivas, né, delas poderem atuar com afeto. E nós termos que, assim, estar sempre bem. Isso que você trouxe, sempre né? com um sorriso no rosto. Se a gente fala, olha, não tô bem, já cria um climão. Já serve uma torta, já né? serve uma torta. A gente não normaliza o não estar bem, sabe? E eu me lembrei muito do que, né, você estava comentando agora, né, das redes, dos aplicativos, e só me vem uma pessoa na cabeça, que é o Bauman, né? Só me vem o amor líquido, assim, à mente, que é um bom começo pra gente entender, né? E eu fiquei aqui pensando como a não monogamia também todos os desafios jurídicos, né, que existem para isso, óbvio que a gente mencionou, que você mencionou, mas como a não monogamia também é uma forma de resistência contra essa liquidez do amor e do afeto, que é possibilitar que o afeto ele seja plural, ele não seja único e exclusivo. Exato, porque você pode viver uma relação, inclusive, né, óbvio que dentro da monogamia você só pode viver uma relação com uma pessoa, né? Mas você também pode refletir sobre se esse é o formato desejado. Isso não quer dizer que se um dia você optou, né, pela monogamia, que você deva continuar assim, até, né, assim, com a mesma pessoa. Eu acho que essa é a possibilidade. Eu acho que a gente democratiza, né, as relações e a gente fala sobre afeto. E quando o afeto não está sendo mais servido, e aí para mim é em qualquer relação, eu honestamente acho que, independentemente do fato de você ter filhos ou não, de você ainda amar aquela pessoa ou não, porque o amor é complexo, mas quando o afeto não está sendo mais servido, eu gosto de me retirar. Retirada. Eu bato em retirada.
E eu não sei como isso funciona pra você. Quando o afeto não tá mais servido, o que você faz? Eu fico nervosa, eu viro um bicho. Eu viro uma louca. Uma Juma. Eu viro a Juma. Entendi. Eu acho que o afeto, tem um afeto que a gente tem com as outras pessoas, independente da relação. Mas eu vejo que o que mais a gente tem discutido entre nós, né? Mas que pode ser aplicável para outras pessoas, é o afeto que a gente tem conosco, com nós mesmos. Sim. O carinho que a gente tem com a nossa existência, com a nossa saúde emocional. E isso vai esbarrar em um momento ou outro em como nós nos relacionamos com as outras pessoas e instituímos, né, as nossas relações, sejam, né, sexuais, afetivas, porque isso também se relaciona com a nossa integridade, com a nossa satisfação, com o prazer, com a intimidade, e isso nos completa, né, como pessoas. É o conceito da sexualidade, né, o conceito que a gente traz sobre sexualidade, também, né, que nós comentamos em outros episódios. Já estou fazendo chamada para os outros episódios. O conceito que a gente usa, né, da Organização Mundial da Saúde, que traz todo o espectro que envolve a sexualidade como algo central da nossa vida. Uhum. Né? E ali dentro não tá só a orientação sexual, tá o afeto, eu acho que a tá o gente amor. acaba não falando sobre o amor, sobre o afeto, né, sobre o carinho. E eu acho que quando a gente traz esses temas, né, a gente se coloca numa condição muito mais humana, porque é muito difícil viver só, é muito difícil ser solitário, né? O ser humano é um ser social, a gente vê aí que a questão do isolamento provocou uma série de problemas de saúde para as pessoas, de não conviver, de não ter, né? Então, acho que a gente precisa entender, e quando eu trago a discussão da monogamia, da não monogamia, eu penso como essa questão como uma forma da gente poder discutir o afeto e, né, pensar que nós, seres humanos, temos a liberdade, sim, né, de criar combinados dentro das nossas relações que sejam bons para todos. Não é só bom para mim ou bom para o outro, é bom para todos. E que a partir do momento que a pessoa tá numa relação ou monogâmica ou não monogâmica, que ela vai cumprir esses combinados. E se isso for, né, para fazer ela mais feliz, que assim seja. Eu acho que é assim sobre seja. isso. É muito sobre. É isto. É muito sobre. E trazendo um pouco da questão jurídica, né, só um pouco para a gente estacionar. Em 2005, né, tem aí um termo que foi usado numa apelação, numa decisão do desembargador Rui Portanova, que chama triação. O que foi isso, né? Foi reconhecida, né, a existência de duas uniões estáveis simultâneas e paralelas, né? E essas duas uniões, elas existiam, então você tinha aí duas parceiras, um homem, e quando ele faleceu, os bens dele foram partilhados para essas duas entidades familiares, por assim dizer, né? É muito interessante a gente pensar nisso, porque essa triação, né, essa teoria que foi reconhecida por alguns tribunais e que olha para esses dois relacionamentos simultaneamente e provê, né, assim, direitos para ambos, tutela os direitos para essas duas mulheres que estavam ali. E eu acho importante da gente entender que quando, né, a gente está falando dos direitos, a gente está falando da questão dos relacionamentos afetivos também. Então, eu acho, enfim, né? Eu acho que essa discussão ainda tem muito, assim, a caminhar. Muito chão. Temos estrada para rodar. Mas o fato é que quando a gente pensa na diversidade afetivo-relacional, nós também estamos pensando nas famílias plurais, nas famílias não monogâmicas, nos relacionamentos poliamorosos
e nos direitos, né, dessas famílias e das pessoas que estão nesses relacionamentos, né? Então, acho que para a gente trabalhar esses temas, Introduzir. essa discussão, né, era o que eu era o que eu queria falar, né? Assim, da gente não olhar para as famílias tradicionais brasileiras, porque, na verdade, as famílias tradicionais brasileiras, de acordo com a nossa Constituição, é toda a família. É toda e qualquer família. Né, onde se tenha afetividade, onde se tenha, né, a questão reciprocidade, a questão dos relacionamentos duradouros. Então eu deixo aqui acho que assim, coloco esse assunto para o debate, né, que a gente possa continuar pensando sobre isso. Né? E deixo assim algumas dicas. Vou falar, obviamente, sobre o livro do Engels, que eu acho fantástico, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Temos o livro da Brigitte Vassalo, que é bem mais atual, que é sobre o desafio poliamoroso. Inclusive, ele é escrito no feminino, porque ela se propõe a trazer esse debate, né? Exatamente como uma forma revolucionária, usando a linguagem, usando ali o feminino. E vou deixar, óbvio, as obras da Silvia Federici, né? As Mulheres e Caça às Bruxas, né? E tantos outros que ela escreveu, para que a gente possa efetivamente se debruçar e pensar nessa pluralidade afetivo-relacional que existe, né, na nossa sociedade e no mundo. Algo mais, Vivi? Eu vou deixar uma recomendação complementar que traz o debate sobre corpos e sobre uma ótica feminista que pode complementar demais, né, e alimentar este debate, que é um livro chamado Introdução ao Pensamento Feminista Negro, por um feminismo para os 99%, que tem participação da Silvia Federici, da Judith Butler e de tantas outras mulheres com várias interseccionalidades e que trazem um debate também sobre corpos, afetos e sobre feminilidades. Muito bem. Esse é o episódio sobre não monogamia da Travessia. Tchau! Tchau!